Chuva, enchentes e deslizamentos de terra têm castigado municípios fluminenses. Em janeiro do ano passado, a região serrana foi vítima do maior desastre climático já ocorrido no país. E a tendência é que esses desastres se tornem mais frequentes. Como conviver e reduzir os efeitos sobre as pessoas e a natureza? O Rio em Foco está no ar. O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, em mais uma parceria com o SEBRAE, a Redtec e o Centro de Expertise da Universidade das Nações Unidas, reuniu representantes de diferentes setores para mostrar que o homem pode viver em harmonia com a natureza. Tsunamis e terremotos são fenômenos naturais bem conhecidos pelos japoneses. Já a capacidade do país de se recuperar desses desastres é bem conhecida pelo mundo. Mas para reduzir o número de catástrofes é preciso mesmo prevenir. A pergunta é: como? A resposta está, em parte, em uma iniciativa do governo japonês chamada Satoyama, um modelo de desenvolvimento sustentável que tem como foco a ocupação inteligente do solo. Foi o tema de uma palestra realizada no SEBRAE por este especialista que já ocupou um papel importante no Ministério Japonês do Meio Ambiente. Uma parceria com um Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. As autoridades consideram a experiência dos orientais fundamental. A ideia é aplicar esses conhecimentos em regiões como a Serrana, que sofrem com as mudanças climáticas também por causa da ocupação desordenada do solo. Vai ser muito útil nessa fase em que a gente está fazendo o diagnóstico da situação e elaborando as medidas para um desenvolvimento sustentável no tempo para a região serrana, valorizar a preservação do meio ambiente daquela região, as atividades agrícolas, as atividades ligadas ao solo, à produção rural e o desenvolvimento harmônico, né, daquele ambiente lá que sofreu em grande parte pelas agressões que a ocupação desordenada, a falta de zoneamento ambiental, do zoneamento urbano propiciaram e estimularam o que aconteceu. O conceito-chave é viver em harmonia com a natureza, provocar menos, proteger mais, cuidar do meio ambiente. Esses são os principais conselhos dos japoneses. O que acontece hoje aqui, esse sistema, né, essa política Satoyama, esse projeto Satoyama, traz para todos nós a possibilidade de conhecer e desenvolver novas políticas em que possa aliar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente. Eu acho que é isso que está se oferecendo hoje aqui, e o Rio de Janeiro, que é um celeiro intelectual, que tem os melhores cientistas do país, que tem as melhores escolas do país, também é receptivo a aqui poder abrigar as melhores ideias do mundo. Satoyama initiative, that is the kind of to preserve the natural resources at the same time we can use in sustainable manner. That is very important. To protect the nature, that is easy. Of course, a lot of the regulation but at the certain limited area must be protected. But talking about the Satoyama initiative, that is a huge, wide range of the variety of natures we are going to use in sustainable manner. At the same time, we get the sort of the financial source to maintain continue the livelihood. And sometimes we lose the sort of the chance to get the financial support, but by using the nature in sustainable manner, we can get some financial resources to continue our work. That is very important to combine the nature conservation, sustainable use, at the same time livelihood maintenance. That is our point. Yes. Well, this is originally from Japan, but it is not only for Japan. This is based on our experience. The Satoyama initiative should be shared in other world.
This is why the international partnership has been established. And then it is depending on local situation. The Japanese experience must be shared, but not exactly same exercise as what we did. That means there are a lot of variety and flexibility. It's up to you. Eu acho que tem dois lados, né, da questão, que identificar, levar o conceito Satoyama para outras partes do mundo, mas também é um outro lado de identificar algumas práticas que já estão sendo realizadas em outros lugares e que, na verdade, as pessoas poderiam estar considerando como parte dessa iniciativa Satoyama, mas não sabem. Então, assim, acho que essa vinda nossa ao Brasil tem esses dois aspectos. Um de realmente trazer esse conceito à tona, mostrar para as pessoas o que pode ser feito em termos de interação entre o homem e a natureza, de que forma isso pode ser explorado de uma forma sustentável, mas também um lado de identificar algumas práticas que existem já no Brasil, que poderiam ser consideradas como práticas dentro dessa ideia do conceito Satoyama, e que a gente teve a oportunidade de também ouvir sobre isso nas reuniões que nós tivemos aqui no Sebrae. Então, acho que é muito importante a gente também saber identificar o que nós fazemos de bom, para a gente poder mostrar lá fora o que a gente tem feito. A integração dos poderes federal, estadual e municipal é muito importante na implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável que tenha como foco a ocupação inteligente do solo. É importante porque os problemas de catástrofes naturais não ocorrem só no Japão. Ocorreu aqui na região serrana e seguramente pode ocorrer em outras regiões do nosso país. Um trabalho coletivo que começa a nível federal, a nível estadual, a nível municipal e principalmente da própria comunidade, que fica consciente dos problemas e aí percebe. Essa catástrofe ocorreu porque nós desmatamos essa região, nós precisamos plantar árvores, ensinar os jovens a plantar e preservar o meio ambiente. Isso é que a iniciativa está fazendo na Satoyama, reunindo a comunidade, no caso lá de uma região que está próxima ao mar, tem recursos pesqueiros, como é que a gente consegue restaurar os recursos pesqueiros depois de uma catástrofe, como que ocorreu lá com o terremoto e o tsunami. Viemos aqui para tentarmos aprender também, para tentar solucionar também o problema que hoje é emanado em nossa cidade de Teresópolis, já que nós no 12 de janeiro tivemos uma catástrofe em Teresópolis e foram milhares e centenas de vidas ceifadas em toda a região serrana e passou-se 1 ano e 3 meses e ainda nada foi feito, nada foi equacionado, nada, nenhum projeto que possa juntar junto governo federal, governo estadual, governo municipal, para que juntos possamos dar um norte e solucionar os problemas da cidade, não só de Teresópolis, como Friburgo, São José do Rio Preto, cidades essas que foram muito afetadas. O maior exemplo que eu tive aqui hoje chama-se União. Nós vemos hoje o trabalho feito, desenvolvido em Satoyama, juntamente a governos, juntamente a sociedade, o trabalho organizado com a União, o que eles pretendiam fazer e executaram foi com êxito, porque houve toda uma integração da sociedade organizada, juntamente com o governo. E é isso que eu peço encarecidamente, que os nossos governantes possam se unir em prol e olhar com carinho para a cidade de Teresópolis, bem como todo o estado do Rio de Janeiro, porque nós sabemos que não é só Teresópolis, outras cidades também vivem esse problema, vivem essa dificuldade, mas nós estamos falando da maior tragédia do Brasil. Projetos como a iniciativa Satoyama só funcionam se a população participar. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Apenas a participação de toda a comunidade pode garantir o sucesso de um projeto de desenvolvimento sustentável. Como convencer as pessoas que todos devem participar? Exactly. This is depending on the local circumstances, and we have to respect the local variety, and we do not have any unified environment from the place to place, from the city to city, and from the prefecture to prefecture.
it depends on their local circumstances. That is very important. The variety of places we are going to respect what they are doing by using their own knowledge and by using their landscape. This is our concept. Yeah. Num curto espaço de tempo a gente consegue trabalhar, mas não consegue os resultados. Por quê? Porque os resultados vão depender de nós ingressarmos fortemente nas escolas, na educação básica, na educação fundamental, na educação infantil. Isso começa na educação infantil. Esse compromisso com o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento sustentável não é só meio ambiente. É qualidade de vida, é progresso, é bem-estar social, é inovação, é geração de empregos, tudo isso faz parte. E o Rio de Janeiro tem tudo para desenvolver-se em 3 ou 4 linhas importantes. O turismo é uma âncora no Rio de Janeiro, o petróleo e o gás é uma outra âncora. E o Rio, como foi bem afirmado por vários dos debatedores e pelo conferencista, é uma cidade caracterizada por uma grande concentração de conhecimento. 19 universidades estão no estado do Rio de Janeiro e boa parte está aqui na cidade do Rio de Janeiro. E 26 institutos de pesquisa do MCT, do governo do estado, dos outros ministérios, dos órgãos militares, eles estão aqui instalados. E esses estão instalados na cidade. Então você imagina, 26 institutos de pesquisa, digamos, 8 universidades de gabarito internacional que nós temos no estado, nós temos uma enorme contribuição a oferecer. O Japão tem uma cultura milenar, é um povo com tradição agrícola e pesqueira. Tudo isso influenciou o trabalho de mobilização da comunidade. No Brasil, o deslocamento do homem do campo para a cidade é histórico. Como mobilizar essas pessoas para um trabalho sustentável? Existe um componente de respeito ao que se pratica em termos locais. Então, dentro dessa ideia, eu acho que tem essa questão cultural que tem que ser identificada, que no Japão provavelmente é diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Então, eu acho que é possível, sim. A gente tem que recuperar algumas tradições que a gente tem e que acabam se perdendo, não só com o tempo, com a modernização, com outras práticas que a gente, na verdade, pensa que são melhores, mas, de repente, né, não são. Então, assim, tem todo esse trabalho também de recuperação desse conhecimento tradicional que já existe e que a gente muitas vezes acaba esquecendo. É claro que nós temos aqui um comparativo entre culturas do Brasil, que é um país extremamente novo em relação à cultura milenar como a do Japão. O Japão sempre foi muito centrado em recursos, mas tratando-os muito mais como humanos do que propriamente como recursos. Transformação é uma porta que se abre por dentro. Nós podemos mostrar o caminho, mas não podemos percorrer esse caminho pelas pessoas. Quem faz essa transformação? Quem é que muda a natureza do homem? Quem muda a natureza do homem é a educação. O SEBRAE também está nisso. O SEBRAE também participa. E eu acredito, sinceramente, que todas as vezes que passamos por grandes tragédias, por momentos de dificuldade, a gente cresce. E de uma forma a gente aprende que nós temos sim participação em tudo que ocorre conosco. Então a gente começa a preservar, a gente começa a não gastar nossos recursos naturais, a gente percebe que não pode construir em encostas, a gente percebe que tem que economizar água. Aliás, Leonardo Boff propôs um paradigma, que é um paradigma que ele chama de novo paradigma civilizacional. É a panrelacionalidade, que conecta tudo com tudo e todos com todos. Por isso eu acredito que se cresce também, apesar das perdas, apesar das perdas materiais e principalmente as perdas humanas, a gente cresce sim com esse aprendizado, com esse conhecimento que evidentemente o Japão já teve e já tem. Ele ressalta muito ali que a importância primeiro de se criar uma consciência social em torno da questão ambiental. E aí é claro que a educação é fundamental, a educação na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, mas também iniciativas do governo no sentido de esclarecer permanentemente a população jovem e a população adulta também, a respeito dos problemas de natureza ambiental e do comportamento que ela deve ter em relação à natureza. Eu achei muito interessante ali, no filme que nos foi mostrado, a relação entre duas comunidades. Uma comunidade que vive nas áreas elevadas, na montanha, e a comunidade que vive à beira-mar. E a compreensão de que uma depende da outra. A preservação da floresta nas montanhas
permite manter a atividade marítima, a atividade da aquicultura nas regiões litorâneas e vice-versa, uns dependem dos outros. Eu acho que esse é o grande ensinamento que nós temos que ter para as novas gerações, né? Transmitir para as novas gerações e para todos nós, é de que nós estamos todos no mesmo barco, nós dependemos uns dos outros, né? E que qualquer fratura, qualquer ferida que se faça na natureza, numa área qualquer, né, interfere não só na atividade daquela população local, mas na atividade de outras populações, etc., e que nós temos que trabalhar em conjunto para preservar a natureza e o ambiente que vivemos. E é na comunidade que estão os principais agentes para que um projeto de desenvolvimento sustentável realmente dê certo. The government in the position to support local community. However, the main player is local community. Farmers, the agriculture, forest, the fisheries, the fishermen, they are the main players. Yes, the private enterprises also take part in this initiative. This is very important to enhance that activities. The private companies or private industries, private sectors, they are always supporting this initiative, and this is a part of the social responsibility of these industries. No próximo bloco, você vai conhecer o Centro de Expertise da Universidade das Nações Unidas, que trouxe esse evento para o Rio. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A Universidade das Nações Unidas foi instalada no Japão em 1975. O professor brasileiro Heitor Gurgulino de Souza foi reitor por 2 mandatos. A Universidade das Nações Unidas foi criada por iniciativa do antigo secretário-geral Utante, que propôs que o sistema das Nações Unidas tinha agências para alimentos, para saúde, para energia, para indústria e desenvolvimento, para educação, ciência e cultura, mas não tinha uma universidade. Ele propôs isso para a Assembleia Geral da ONU, a Assembleia aprovou a ideia com a colaboração de um estudo feito pela Unesco e a universidade foi instalada no Japão em 1975. Bem, começou, eu fui o 3º reitor da universidade, o primeiro latino-americano e o primeiro brasileiro, com muita honra, fui para lá. Lá passei 2 mandatos, passei 10 anos, e a universidade foi criada pelo Sistema das Nações Unidas para ser um local de reunião de cérebros de vários países, de várias disciplinas, para que o trabalho interdisciplinar permitisse uma análise do bem-estar, da qualidade de vida e da sobrevivência dos seres humanos no planeta. Esse é o objetivo geral, fazer então pesquisas e formação avançada. A universidade, as pessoas estão... Qual é o alunado da universidade? Na verdade, ela tem pesquisadores trabalhando. E hoje tem estudantes só de pós-graduação, para mestrado e para doutorado. Mas é mais do que uma rede. Mais do que uma rede, é uma articulação também com a sociedade. Na verdade, a sede está em Tóquio, porque o governo japonês, muito generoso, deu 120 milhões de dólares para a universidade para fazer a sua sede e deu 100 milhões de dólares para constituir um fundo patrimonial cuja renda é utilizada para financiar a pesquisa e a formação de estudantes, principalmente de países em desenvolvimento. Mas a universidade se constituiu como uma rede também, uma rede de institutos de pesquisa e formação. Hoje já há 12 institutos, eu fiz 8, negociei com vários países para ter esses institutos na Ásia, na Europa e na América Latina. Mas o primeiro no continente sul-americano é o que esperamos que saia aqui no Rio de Janeiro depois da Rio+20, que esse era um sonho já que nós tínhamos desde a Rio 92. E a ideia é que esses institutos olhem diferentes aspectos, sobre desenvolvimento econômico na Finlândia, novas tecnologias na Holanda, saúde, bem-estar no Canadá, e esperamos que o do Brasil se foque em temas ligados ao desenvolvimento sustentável, problemas de gerenciamento, de governança, cidades sustentáveis, problemas de áreas costeiras, enfim, problemas de energia, problemas que são importantes para o nosso país, geração de emprego e renda para resolver problemas da pobreza. Então, é uma visão holística, vamos chamar assim, dos temas ligados para o futuro.
nós já sabemos o que aconteceu no passado, como é que nós vamos ver os próximos 30, 40 ou 50 anos da nossa humanidade? O que é que temos que fazer agora? Que ações vamos tomar depois da Rio+20 para realmente ter um horizonte que melhore as perspectivas da vida humana no planeta Terra? O Centro Regional de Expertise, ele é um órgão voltado para a educação para o desenvolvimento sustentável. A educação para o desenvolvimento sustentável não compreende só a questão relacionada com a educação formal, também compreende a qualificação, a capacitação, mas mais importante do que isso, a geração da cultura do chamado desenvolvimento sustentável. Essa cultura, ela passa, em primeiro lugar, por uma vertente de formar empreendedores, cidadãos que têm uma clara ideia de como o empreendedorismo pode contribuir na melhoria da qualidade de vida da própria população. Passa, evidentemente, pelo compromisso ético e profissional com o meio ambiente, com o compromisso pela geração de políticas que sejam, como foi bem salientado aqui, políticas públicas que sejam capazes de transformar as cidades em cidades resistentes às catástrofes naturais. E, em terceiro lugar, passa também, evidentemente, por uma ação mais direta no sentido de você prever o compromisso com a inovação, porque a inovação significa competitividade. Quanto maior a competitividade da cidade e do país, maior será a possibilidade de nós inserirmos nessa sociedade do conhecimento e sustentável. O centro já atua, ele tem vários programas em andamento, em parceria com algumas universidades e em parceria com órgãos do próprio governo, com o Conselho Estadual de Educação, com as universidades públicas, de maneira que sejam, de saída, realizados 3 ou 4 programas muito relevantes. Por exemplo, uma questão é que nas sociedades sustentáveis você tem que formar cidadãos no nível médio de ensino, que tenham conhecimento em educação para ciências, e tenham conhecimento na área ambiental, sejam preparados para a cidadania propriamente dita, com disciplinas ligadas à ética, responsabilidade social, etc., e também com disciplinas que sejam capazes de permitir a ele conviver com a qualidade de vida, com a saúde, com o esporte, com o lazer, porque isso faz parte da vida de cada um de nós no século XXI. O centro é um pequeno órgão, esse já existe, já está reconhecido pela ONU, e que funciona voltado para a educação, para o desenvolvimento sustentável. O Instituto é muito mais abrangente, porque ele vai atuar com pesquisas avançadas, com aquilo que nós chamamos de Instituto Think Tank, que vai pensar o futuro, fazer prognósticos e construir documentos a partir daí e propostas, com a realização de programas de disseminação da cultura da sustentabilidade, uma central de casos de boas práticas sustentáveis, uma central de sucesso, de casos de sucesso nas políticas públicas, que nós estamos chamando políticas públicas para as cidades sustentáveis, um núcleo de apoio a micro e pequenas empresas para que elas possam colocar ações sustentáveis no seu dia a dia e também aos governos apoiando a elaboração das políticas públicas. Como conviver e aprender com os desastres ambientais? No próximo bloco, Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. É impossível prever todas as mudanças climáticas e os desastres que essas mudanças podem provocar. Como podemos conviver e aprender com eles? Good point. I think for the long term, we are going to prepare, like the kind of influence by the climate change, and of course we cannot avoid the natural disasters, but we are going to prepare in advance. For instance, developing our resilience capacity to cope with such kind of natural disasters. At the same time, we are going to develop the kind of capacity to absorb the impact of climate change. That is what we can manage in order to cope with the climate change, such kind of disasters in the long run. That means we would like to accumulate our experience and expertise as well as knowledge to share with the other world. Yeah. O Rio de Janeiro tem tido, independente do evento que aconteceu, nesse processo uma liderança ao instituir
programas e projetos que depois são nacionalizados, dadas suas excelências. E, para citar apenas algum, o programa de cooperação com a Petrobras nasceu aqui, o PROMIMP, o PROINTER de engajamento das empresas no mercado internacional, as mesmas empresas que atuam aqui na área de petróleo e gás, etc. Na área do desenvolvimento sustentável local, a nossa atuação já é histórica. Para citar a área de Friburgo, nós tivemos um processo de intervenção muito grande na recomposição daquele polo, que é um polo que fornece quase 40% de toda a moda íntima que é fornecida para o Brasil e que inclusive exporta, que foi duramente afetado pela grande tormenta tropical que tivemos em janeiro do ano passado. Alguns perderam máquinas, alguns perderam estoques, alguns perderam instalações e alguns perderam tudo. Nós próprios do SEBRAE fomos afetados na medida em que houve o alagamento das nossas instalações e ficamos sem teto, como tantos friburguenses infelizmente ficaram. Já nos primeiros dias tivemos uma atuação, primeiro de solidariedade, de arrecadar recursos e alimentos e roupas. Mandamos alguns 10 ou 15 caminhões, se não me falha a memória. E segundo, instalamos tendas em que foi possível, graças à mobilização da população local, do governo do estado, do governo municipal, enfim, das nossas entidades parceiras, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, e chegamos naquela região, como em Teresópolis também, a saber começar primeiro para recuperar boa parte da documentação, sem a qual as empresas passaram a não existir e mais adiante não sabiam nem quanto tinham e nem quando podiam ter acesso a crédito, uma vez que esses bancos, que são nossos conselheiros, sobretudo a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que ficaram lado a lado com a gente, tentando reidentificar as empresas que eram seus clientes e mesmo que não eram, para poder minimamente readquirir suas máquinas, seus estoques e sua matéria-prima e pagar os empregados que ficaram ao relento. Nesse processo, nós chegamos a fazer 10 mil atendimentos nas duas regiões mais impactadas, que foi foi Teresópolis, uma parte de Petrópolis na região de Itaipava e sobretudo, Friburgo. O outro ponto que nós fizemos foi numa área que foi bastante devastada e foi mencionada hoje, que é a rodovia Teresópolis-Friburgo, que é o nosso Green Belt, que foi também duramente afetada e sem condições de recomposição. O solo foi varrido de uma forma tão violenta que se tornou um solo impraticável para qualquer prática agriculturável. Então, o que fazer com essas pessoas? Graças a essa mobilização, uma parte dessas pessoas foram deslocadas do campo para outras atividades, inclusive no processo de restauro das ruas. E o SEBRAE, que não, enfim, tem essa possibilidade, essa capilaridade com todas essas instituições, teve um trabalho, ao meu ver, pivotal, de fazer uma convergência dessas ideias todas e que pudesse também, nesse caso dos pequenos agricultores, negociar ou ajudar a negociar a extensão dos seus prazos de pagamento de crédito rural. A missão do SEBRAE é apoiar as micro e pequenas empresas, quer dizer, especificamente o SEBRAE do Rio de Janeiro, das empresas do Rio de Janeiro. E como elas representam 90% do conjunto de empresas aqui no estado, ela tem uma importância grande na geração de emprego e no desenvolvimento econômico social, né? Gerando mão de obra, gerando renda para essa população. E a ideia, quer dizer, desse projeto Satoyama, de toda a preocupação dele com o meio ambiente, com a educação, quer dizer, mostra, quer dizer, a importância, quer dizer, do desenvolvimento da educação para o desenvolvimento exportável como uma variável fundamental, quer dizer, na construção e na fixação dessas empresas no nosso estado. A gente tem diversos produtos e diversos projetos trabalhando com diversos parceiros nessa questão.
quer dizer, na questão da sustentabilidade, na questão de você construir empresas com produção mais limpa, no sentido de você orientar as empresas na confecção dos seus produtos e nos seus processos produtivos, que cada vez mais minimizem o processo para você aumentar a sustentabilidade. Minimizar como? Através da redução dos rejeitos poluidores e na construção de produtos que sejam mais ecologicamente corretos. O caso do Japão, por exemplo, acontece uma tragédia, mas ela é dentro de um espaço de tempo. O que está acontecendo conosco é que as questões climáticas, principalmente, elas estão sendo recorrentes. Então, é evidente que nós temos que ser mais acelerados, nós temos que trabalhar mais na direção dessa recuperação, mas isso prejudica, que é a recorrência desses eventos. Mas a iniciativa Satoyama, ela traz para nós como se fosse assim uma espécie de paradigma. É assim que precisamos seguir, é assim que precisamos fazer. Criando uma força sinérgica da união do poder público, da sociedade, dos munícipes, enfim, das empresas e, evidentemente, das instituições que são parceiras do SEBRAE, do próprio SEBRAE, na direção de criar projetos que sejam estruturantes e tragam de volta o desenvolvimento, que é muito importante, principalmente na geração de emprego, de trabalho e renda. Eu acho que a experiência do Japão é muito importante para nós, porque o Japão é um país que já sofreu muitos problemas com eventos da natureza, desastres de grande importância, e o Japão é conhecido por ter uma capacidade de reconstruir as áreas degradadas, destruídas com muita rapidez, com muita eficiência, mobilizar a comunidade para esse efeito e mais de montar sistemas de alerta que muitas vezes contribuem para reduzir os prejuízos, os danos provocados por esses desastres naturais. Então, acho que a experiência do Japão é extremamente importante para nós, mas não é só isso. A experiência de Satoyama, que nos foi apresentada aqui, mostra também como é possível e desejável, urgente e absolutamente necessário e imperioso, que se possa construir um modelo de desenvolvimento econômico que seja sustentável no tempo, que contribua também para preservar a natureza. Nós não podemos esgotar os recursos naturais da terra tentando, enfim, promover o crescimento econômico. Temos que conciliar o crescimento econômico com a sustentabilidade, com a preservação da natureza. E não só isso, temos que nos preparar também e antecipar os efeitos das chamadas mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo, né? E Satoyama também é uma experiência que procura fazer com que o Japão e as regiões agrícolas, as regiões do interior do Japão se preparem para os efeitos dessas mudanças climáticas que vão ocorrer e que vão mudar a relação do homem com a natureza. E nós temos que nos preparar para isso. Nosso programa está chegando ao fim. Obrigada pela sua audiência. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.